Olá, amigos e amigas do programa Empreendendo Já, no nosso canal YouTube. Nós aqui estamos tendo um enorme prazer de receber a professora doutora Andréa Cândido dos Reis, graduada em odontologia pela USP, mestre e doutora em reabilitação oral, também pela USP, especialista em prótese dentária e implantodontia pela Unesp, pós-doutorado em engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Palestrante nacional e internacional, apresenta centenas de publicações nacionais e internacionais. Tem patentes, orientações e projetos de pesquisa em inovação de materiais dentários, disfunção ATM, estresse e ansiedade. Bem, eu não vou nem falar outras partes, né, do currículo da nossa convidada, porque teria quase que o dobro, né? Então, eu resolvi resumir, mas isso é o tamanho de todo o trabalho que ela desenvolve hoje nessa área dentária, nessa área de próteses e tratamento bucal. Mas eu acho que não é só isso. O essencial que eu acho que nós vamos poder apresentar aqui nessa entrevista é todo o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação que ela coordena. Sobre o núcleo nós vamos falar daqui a pouco, mas seja bem-vinda à nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, participação, nesse momento de pandemia, cada um na sua casa, né? Mas fique à vontade nesse nosso encontro, ok? Ô, Daire, eu tenho um agradecimento imenso para falar com esse público que fala de empreendedorismo, que fala de inovação, porque eu acredito que tanto o empreendedorismo como a inovação são partes essenciais e indissociáveis nesses passos futuros que nós estamos passando, né, durante e pós-pandemia. Então, se o empreendedorismo e inovação já era um ingrediente único, especial e insubstituível para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento pessoal, familiar, social, eu acho que agora, nesse momento, se confirma muito mais, né? É uma necessidade iminente. Então, o seu canal, programas como o seu, que inspiram pessoas, que permitem a outras pessoas que desenvolvem essas tecnologias, né, e esse empreendedorismo terem oportunidade de falar, dividir, inspirar, trocar experiências, aprender, ter outras oportunidades. Isso é um trabalho ímpar, né? Um trabalho ímpar. Então, eu é que agradeço muito, eu, em nome de todas as pessoas que trabalham juntos no NIMP, na Faculdade de Odontologia, os colegas da Universidade Federal de São Carlos, da Unicamp. Então, em nome de todos, né, eu agradeço essa oportunidade de discutir com vocês hoje. Maravilha. Bem, então vamos lá. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, né, que é: qual a relação da saúde bucal com a saúde geral das pessoas? Olha, Odair, essa pergunta ela é maravilhosa, porque a correlação da saúde bucal com a saúde geral das pessoas ela é completa, indissociável. Quando a gente fala de saúde bucal, poucas pessoas podem imaginar que um problema dental pode dar na gente um grande problema cardíaco que se chama endocardite bacteriana e leva à morte de uma grande porcentagem de pessoas. O que acontece? A cavidade bucal ela é uma das regiões de maior irrigação sanguínea, onde a gente tem o maior número de pequenas veias, arteríolas, né? Então, onde a corrente sanguínea está a todo vapor. E a presença de bactérias
na cavidade bucal. Quando nós pensamos na cavidade bucal, nós temos as bactérias que estão livres, né, na cavidade bucal, nós temos as bactérias que causam cárie, as bactérias que causam os problemas gengivais, cada uma com a sua patogenicidade, cada uma causando aí seus problemas, né? É por isso que quando a gente tem problemas gengivais muito grandes, a gente tem muito sangramento, porque é uma área extremamente vascularizada. E as bactérias em contato com essa região, elas circulam todo o nosso corpo na mesma velocidade que todo o sangue passa, né, por isso, pelo nosso corpo. E há o depósito dessas bactérias nas paredes do coração, dando aí a chamada, né, endocardite bacteriana, que mata muito. É por isso que todas as vezes em que um paciente ele vai ser submetido a um tratamento cirúrgico, pacientes que infelizmente têm aí problemas, né, de oncológicos, né, câncer, que vão passar por quimioterapia, radioterapia e outros problemas cirúrgicos, existe uma necessidade de um cuidado odontológico muito grande, porque uma infecção ela pode vir, uma infecção pós-cirúrgica ela pode ser induzida ou piorada em função das bactérias da cavidade bucal. Então, a saúde vem não só por essa questão da contaminação bacteriana, vem também pela dor, a dor de um problema dental, a dor de um problema gengival, e vem pela condição social que a cavidade bucal, a deformidade que os dentes podem causar, causam socialmente nas pessoas. Então, veja bem, existiu por um período aquela ideia de que muitas pessoas, né, de determinada faixa etária ou de determinada condição social pensavam assim, não, fulano tem 14 anos, mas o primeiro dente doeu, nós vamos extrair tudo. Porque no futuro o caminho é usar a dentadura. Quantos pacientes na universidade, na nossa vida profissional aí, nós ouvimos falar, olha, eu tirei todos os meus dentes quando eu tinha 14 anos, 15, porque o primeiro dente doeu, meu pai não tinha condições, e aí a gente foi no dentista, e o próprio dentista dizia, não, essa pessoa nunca vai ter condição, então já tirava tudo e colocava a dentadura, porque o fim seria a dentadura. Essa situação é compreensível para aquela época, né? Então não vamos aqui criticar a condição que aquela pessoa teve, não só financeira como intelectual, mas hoje a gente dispõe de outra tecnologia. E o que você não pode fazer hoje não significa que você não pode fazer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, a gente não sabe as oportunidades que a gente vai ter. Então, a gente trabalha profundamente para desenvolver materiais que sejam mais de poder aquisitivo mais baixo, que tenha uma condição antimicrobiana para eliminar essas bactérias, porque mesmo que o paciente não faça o tratamento dos artistas, as facetas do porcelana em todos os dentes, ela consiga se livrar da dor, se livrar da perda do elemento dental, para quando ela tiver a condição, ela poder se recuperar. Mas o fato do desdentamento, da ausência, da perda dental no Brasil e no mundo, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro e não é um problema dos países em subdesenvolvimento, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. É cultural. Então, quando os pacientes falam, olha, não tira o dente de trás porque ninguém vê, o dente de trás, né, que são os molares, ninguém vê, tudo bem. Então, aí você vê o aspecto psicológico que a estética odontológica, ela causa um impacto social, emocional, do sorriso, você ter que sorrir assim, você ter que esconder, você não poder falar abertamente. E falar abertamente está a sua comunicação, que é a sua habilidade de trabalhar, de se desenvolver, de se socializar. Então, os dentes do fundo, quando eles são perdidos, você perde a estabilidade da articulação. Então, você afeta o ouvido, você começa a ter problemas musculares, dores de cabeça, enfim. Daí eu vou até parar de falar essa pergunta, porque... Eu já estou quase chorando aqui. Não, a gente fica um dia falando do impacto da cavidade oral na saúde. Isso porque eu não quis me adentrar na saúde emocional de pessoas que não conseguem procurar um emprego, não conseguem ter um relacionamento, e aí elas vão se... Sorrir, né? Se fechando. Sorrir. O contrário do chorar é sorrir.
Então, tem aspectos envolvidos com as emoções, depressão, ansiedade, né? A pessoa acreditar na sua impossibilidade de crescer, de empreender, né? De inovar, porque ela vê nela mesmo um problema físico, né? Então, nós ficaríamos, o impacto da saúde bucal na saúde corporal, ela permeia todas as circunstâncias. Okay. Desde a contaminação, tudo que você puder imaginar. Ótimo, então isso é muito bom, porque aí a próxima pergunta é assim, ao sabermos que a boca é a porta de entrada de muitas doenças, por exemplo, inclusive do coronavírus, como a odontologia pode ou tem contribuído para reduzir tais doenças? Olha, você tocou em outro ponto, suas perguntas estão danadas de boas. Você tocou no outro ponto importante, né? Que é a questão do coronavírus. A gente tem, sim, a infecção, né, pela condição respiratória, da inspiração e a contaminação pelo coronavírus. É importante? É importante. Mas os outros problemas que a falta de saúde bucal causa são muito mais impactantes que o coronavírus. Em números muito mais esmagadores, né? E a grande vantagem disso é que quando você trata, tudo que eu fizer provavelmente para aumentar a saúde, que é a manutenção da higiene, as instruções de higiene, as instruções de cuidado, vão afetar o coronavírus? Vão, mas vão afetar também outras coisas. Então, quando a gente fala de cuidado bucal e cuidado com saúde bucal, a gente vai impactar em muitas coisas. Então, muitas pessoas podem estar curiosas, não, o que eu posso fazer com relação à minha saúde bucal para prevenir do coronavírus? Você pode fazer o que você faz para prevenir sua saúde bucal de qualquer outra contaminação, de qualquer outro vírus, do contato com substâncias, de roer unha, né? Roer unha, colocar a mão na boca sem a correta higienização, que são aí as regras básicas, né? Colocar a boca em qualquer lugar, a gente não pode, né? Beijo, né? O contato do beijo. Então, isso tudo já trazia contaminantes muito graves antes da situação do coronavírus. Então, tudo que a gente está fazendo para prevenir, usar a máscara, manter a cavidade oral higienizada, né? Escovação, etc. Vai cuidar do coronavírus, sim, vai cuidar de outros problemas da cavidade bucal que impactavam em muito outras questões da saúde física, da saúde como um todo. Ok. Durante uma das entrevistas que eu assisti, sua, numa grande rede de TV, foi falado de contaminação cruzada. Aí eu confesso que eu fiquei em dúvida. Aí então eu te pergunto, o que é essa contaminação cruzada? Provavelmente essa entrevista ela tratava de... Nós trabalhamos aqui na universidade com alguns grupos de antimicrobianos. Então, como nós trabalhamos com desenvolvimento de materiais odontológicos, e não só odontológicos, materiais ortopédicos também, materiais hospitalares, a gente procurou desenvolver um antimicrobiano. Né? É uma pesquisa já de quase 10 anos, em parceria com o Unicamp, de um professor, um dos maiores pesquisadores da química no Brasil, que desenvolveu um componente antimicrobiano, o professor Oswaldo Luiz Alves, e a gente começou nessa parceria a desenvolver o efeito desse antimicrobiano, produtos hospitalares e produtos odontológicos. E muitas das publicações falam que esse antimicrobiano ele tem um efeito não só bucal, físico, mas também diminui a infecção cruzada. O que é isso? Tudo que o cirurgião dentista ele faz, pelo contato das mãos com a boca, com moldes, com equipamentos, isso faz com que as bactérias da cavidade bucal sejam espalhadas pelas superfícies, na mão, passa pelo próprio cirurgião dentista, às vezes obtenção de moldes, né, que vai para o protético. Então, veja bem, eu faço para fazer uma prótese, uma faceta, um implante, eu faço uma moldagem.
que é essa moldagem? Você pega uma massa, coloca na cavidade oral do paciente, e aí essa massa faz um molde. Essa massa passa da mão do dentista para a secretária, da secretária para o motoboy, do motoboy para o protético, do protético para a secretária do protético. Ou seja, isso é infecção cruzada, leva a infecção de um lugar para o outro. Então, a gente precisa de, primeiro, estratégias, né? Porque a gente tem dentro das clínicas odontológicas e médicas, estratégias de antisepsia para eliminar essa infecção cruzada, mas pode ter furos nessa infecção. Então, a gente trabalha com materiais antimicrobianos para aumentar esse potencial antimicrobiano para evitar essa infecção. Que a bactéria passe de um para o outro, e aí, veja bem, o motoboy leva para a casa dele, que leva para as crianças e protege. Isso é a grande infecção cruzada. Tá. E às vezes o dentista passa, se ele encosta a luva, se ele não usa tudo descartável, encostou a luva em qualquer lugar, ele leva para todos os lugares. Isso, dentista, médico, enfermeiro, todo fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo que trabalha diretamente com contato, né, humano. Então, uma das nossas pesquisas é essa, é desenvolver antimicrobianos para reduzir essa infecção, não só no paciente, mas cruzada. Tanto do que o paciente pode receber no consultório, como o paciente pode disseminar consultório, profissionais, etc. Tá Isso ótimo. É que é infecção cruzada, passagem para o ano. Tá certo, tá certo. Bem, agora a pergunta é a seguinte. Nós vemos e ouvimos suas entrevistas aqui na região de Ribeirão Preto, e vemos assim que existe muita inovação sendo feita e muito a ser feito. A pergunta é, o que inovação, empreendedorismo tem a ver com boca? Que pergunta! Mas assim, como a gente falou no começo, inovação e empreendedorismo não tem a ver com boca, tem a ver com tudo. Com tudo. A gente inova na nossa cozinha, a gente inova em tudo. Em tudo. Então, existe a grande diferença de invenção e de inovação. Né? Por exemplo, uma coisa inventada. Alguém inventou a roda. Alguém inventou a roda. Muitas pessoas inovaram com a roda, colocaram a roda para ser roda de carro, colocaram a roda para ser ventilador, colocaram a roda para fazer engrenagens que rodam. Então, a inovação é isso, é pegar algo que já existe, fazer adaptações e dar uma nova aplicação para ela. Então, o que é o núcleo de inovação que a gente faz? Por mais que a ciência avance, né, ao passo que a ciência avança e descobre-se outras coisas para melhorar a qualidade de vida, medicamentos, saúde, também avança o conhecimento científico dos nossos problemas de saúde, das coisas que podem acontecer. Então, o que a inovação faz? Ela estuda tudo de novo que sai da compreensão do ser humano, de saúde, e tudo que a gente já tinha e vê quais as outras aplicações. Então, muito dessas aplicações odontológicas que nós tínhamos, o primeiro parafuso de implante para a boca que nós fizemos, há muitos anos atrás, que nós fizemos uma inovação nesse parafuso que aumentava a sua integração, você precisava de um número menor de implantes para fazer a reabilitação. Quando um colega nosso ortopedista viu, eu disse, nossa, mas esse parafuso aqui vai ser ótimo para a coluna. Vamos fazer uma modificação nele. Então, o núcleo de inovação é isso. É ver uma série de pesquisadores que trabalham com linhas afins para que um possa ajudar o outro, para que todas as linhas possam se ajudar. Nós começamos a fazer na Faculdade de Odontologia implantes de metal por impressão 3D. Não tinha essa impressora no Brasil, a gente conseguiu fazer essa impressão na Alemanha, agora já tem. Mas quem dominava a técnica da impressão 3D no Brasil, de titânio, uma das pessoas que mais entendem de titânio no Brasil, que é o professor Claudemiro Bolfarini, da Faculdade de Engenharia de Materiais, Departamento de Engenharia de Materiais. Então, nós unimos o conhecimento que ele tinha, os contatos que ele tinha na Alemanha, os contatos o conhecimento que a gente tinha de odontologia para construir um implante impresso 3D, sinterizados. Então, isso tem um impacto ambiental gigantesco.
tem um impacto industrial gigantesco e para o paciente também. Então, a inovação é isso, é pegar o que um núcleo de pesquisa tem de melhor, associar o conhecimento dos outros e fazer uma descoberta daqui funcionar nas diversas áreas, na odonto, na engenharia, na ortopedia, né? Então, o que inovação tem com a boca? A primeira questão que a gente tem que ver é que, por muito tempo, Odair, a boca não fazia parte do corpo. Então, se o dentista precisava de uma radiografia, não é verdade, de uma radiografia, o convênio médico não aceitava, porque era dentista. Mas a boca faz parte do corpo, faz parte da saúde. Hoje isso mudou muito, né? Então, a inovação tem a ver que muitas coisas colocadas na boca servem para tudo. Nós fizemos um creme dental, desenvolvemos um creme dental com antimicrobiano. Esse creme dental foi bom para esse antimicrobiano foi bom para o creme dental, foi ótimo, mas a gente descobriu que o gel é melhor ainda para fazer limpeza de superfícies como antimicrobiano. Matar as bactérias da superfície. E isso é aí a inovação, né? E aí assim, a gente liga para... Eu fiz uma vez uma invenção, uma inovação com fiasco na odontologia. Mas foi um fiasco na odontologia, porque não deu certo, mudava, atrapalhava a cor do dente. Só que eu estava com um problema na unha e eu percebi que toda análise que eu fazia, a minha unha começou a melhorar, né? O antimicrobiano era sensacional para a unha, porque eu sempre tive problema nas unhas. Aí um técnico do laboratório, falei para ele, chama Marcelo, gratidão, Marcelo, parece que isso aqui está melhorando a minha unha. Ele falou assim, faz o teste aqui na minha unha. E a gente começou a testar na unha dele, gente, sensacional. O negócio foi feito para a boca. Hoje a gente já melhorou a cor, já deu certo para a boca. Mas naquele momento aí a gente conversou com o pessoal da dermatologia e eles começaram a usar os cremes, né? Então, isso é inovação, né? A inovação tem o que a ver com a boca? A boca faz parte do corpo. Os tecidos bucais têm diferença dos outros tecidos da boca? Tem. Mas nós somos todos células. O princípio é o mesmo. Então, se a gente tiver uma observação geral, uma observação empreendedora de todas as inovações, serve para a boca, serve para o corpo inteiro. Olha, os implantes que a gente fez para a boca são usados na ortopedia e vice-versa. O que o pessoal da ortopedia nos ajudou, do departamento de medicina e biomecânica, professor Shimano, eu tenho que falar o nome das grandes pessoas que nos ajudaram, né? Então, porque osso, a gente fazia implante para osso na boca, gente. Ortopedista, quem mais podia dar conhecimentos mais precisos para a gente, né? Então é isso. Então, eu estou adorando essas perguntas, viu? Estou adorando essas perguntas. Você já começou, eu vou te chamar de você, porque afinal de contas, estamos aí numa conversa tão boa, tão gostosa. Então, eu queria falar um pouco, antes de ir para a próxima questão, porque a professora já falou, sem citar exatamente, o NIMP. NIMP é a abreviação, né, de Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação. Ele existe há 10 anos e ele existe em função de uma parceria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Faculdade de Engenharia de Materiais da UFSCar e do Instituto da Química do Estado Sólido da Unicamp. Existem aqui, né, reconhecimentos ao trabalho do NIMP, reconhecimentos institucionais, estadual, nacional e, inclusive, internacionais, né? A professora Andréa, né, a doutora Andréa Cândido dos Reis, é a coordenadora, mas ela fez questão a todo momento, né? Que eu acho que é exatamente o que marca a humildade das pessoas. Ela fez questão a todo momento de dizer que, embora ela esteja coordenadora, sim. O trabalho é feito em conjunto, o trabalho é feito em equipe, né? Os méritos são da equipe. Então, a pergunta que eu lhe faço a seguir é de algumas
inovações ou de algumas iniciativas desse NIMP, desse núcleo. Então, tem aqui, por favor, né, fale um pouco sobre o novo cimento ortodôntico como uma arma contra vírus, fungos e bactérias, e talvez, né, contra o coronavírus. Qual é o problema, né? Qual é a dor, né? E qual a solução? Olha, Darcy, você falou uma coisa muito, muito importante, né? Que o NIMP é um grupo que está na faculdade de odontologia hoje, porque é o meu lugar de contratação, onde eu tenho o apoio de todos os professores da instituição, então nós fazemos pesquisa com todos os professores da instituição, outros professores da faculdade de medicina que nos ajudam muito, né? E o grupo da engenharia e da química sempre esteve muito junto com a gente. Eu não posso esquecer uma pessoa maravilhosa também que é um químico que era da Universidade de São Paulo, hoje ele é professor na Universidade Federal de São João del Rei, mas nos socorre em tudo, né? Porque como a gente trabalha com desenvolvimento de materiais, e a nossa expertise é a cavidade bucal, é a parte clínica, né? Na parte das mudanças, olha, eu preciso mudar a cor, olha, eu preciso aumentar a reatividade. Então, são os químicos e os engenheiros que nos ajudam muito. Por isso que é o que eu te falei. Desse núcleo, né, eu estou coordenadora, mas não só os colaboradores professores, como o pessoal lá que leva as pesquisas, o pessoal do pós-doc, do doutorado, do mestrado, e os meninos que estão entrando agora na faculdade para fazer iniciação científica, mas entram com uma vontade, assim, que seria impossível, né? Impossível, sem a colaboração deles é impossível, né? Então, você disse do cimento. Há muito tempo, já há bastante tempo, esse professor da Unicamp, ele fez essa parceria com a gente. Ele desenvolveu a nanopartícula de prata, ela tem sido usada, assim como o grafeno tem sido usado, né, muito agora, a gente tem uma pesquisa também utilizando o grafeno, vendo as mesmas propriedades do grafeno, como a gente viu desse antimicrobiano. Há algum tempo, o professor Oswaldo Alves da Unicamp desenvolveu este material que tinha vantagens à nanopartícula de prata. Porque a prata, como antimicrobiano, é usado na odontologia há quase um século para tratamento de canal. Só que o que acontece? A prata, ela com o tempo, ela deixa o dente cinza, escuro, cinza, chumbo, né? E todas as superfícies por conta do princípio da oxidação. E a prata também tem uma propriedade que é a seguinte, ela aglomera. Então, imagina, ela faz um aglomerado e você espalha o pó. Mas ela se une e a bactéria ela faz efeito só naquele lugar. Existem espaços onde ela não consegue atuar, que a gente chama de aglomerados, né? Ou, quando a gente fala de nanopartícula de prata, os nanoaglomerados. Então, se a gente conseguisse resolver esse problema da prata e a cor, que ninguém mais quer um dente escurecido da cor daquele antigo amálgama, ninguém mais quer. A gente tem que respeitar essa condição do paciente. O vanadato de prata que foi desenvolvido, sintetizado pelo professor Oswaldo, resolveu esse problema da prata. Resolveu esse problema da nanopartícula de prata. E aí, essa parceria veio justamente de nós pegarmos, redesenharmos, né, composições químicas de materiais odontológicos, unindo esses antimicrobianos, porque todo mundo sempre quis um material odontológico com antimicrobiano, mas qual que é o rolo? Toda vez que... Imagina um bolo, você está fazendo um bolo, é simples, o procedimento é simples, você está fazendo um bolo. Se eu colocar uma colher a mais de farinha, vai dar rolo. O bolo não vai ficar bom. Ele não vai cumprir as funções de bolo, não vai ficar fofinho, não vai ter sabor. Todos os materiais são assim, vamos colocar uma colherinha aqui de antimicrobiano, coloca, mas daí não tem a dureza que eu preciso, não tem a lisura que eu preciso, não tem o grau de endurecimento que eu preciso. Então, os nossos projetos de pesquisa foi trazer o vanadato em proporções ideais para os materiais odontológicos para fazer com que ele fizesse a função de antimicrobiano sem perder a função de material odontológico. E o que aconteceu? A gente começou a fazer isso com vários materiais. O primeiro material foi material para próteses totais. Porque os pacientes idosos que usam dentaduras desenvolvem fungos, muitos fungos. E os idosos também têm a dificuldade manual para fazer a higienização.
O tempo vai chegando, a gente vai tendo dificuldades de destreza, né? Tem muita coisa. A alimentação não é a mesma, né? Então, o uso da prótese total, com o tempo, a dificuldade motora dos pacientes, causava essa contaminação de fungos e a resistência do paciente caía, porque já são pacientes idosos, aumentava o número de internações, feridas na cavidade bucal, dor. O primeiro objetivo foi trazer esse antimicrobiano, que tinha ação especificamente sobre essas bactérias de quem usa as dentaduras, para transformar as dentaduras, transformá-las em dentaduras mais fáceis de limpar e que não tinham essa proliferação de bactéria. Foi a primeira dificuldade, que nós temos muitos testes. Depois nós fomos colocando em vários materiais odontológicos, até que o último foi o mais difícil de nós conseguirmos, foi o cimento odontológico. Quando o paciente usa o aparelho odontológico, quem já usou o aparelho sabe do que eu estou falando, né? Você coloca aquele monte de ganchinho na boca que se chama bract, né? Então eu tenho que falar para os meus colegas profissionais, tenho que falar também para o público geral, os bract, aquele monte de gancho, aquele monte de ferro que a gente coloca na boca e cola. Que, gente, é uma superfície rugosa. Imagina se no chão da sua casa super liso você coloca um monte de grampinho. É muito mais difícil de limpar. Então, é o que acontece na cavidade bucal. Então, a escovação normal, ela deixa de ser suficiente, porque você precisa escovar muito mais, por muito mais tempo, com escovas diferentes. E vamos conversar. Eu tenho um filho de 12 anos. Gente, eu já tive 12 anos. Não gostava de escovar o dente, não. A gente tem outras coisas para fazer com 12 anos, né? Nem namorado ele tem, então, assim, ele não está preocupado se o dente está bonito ou não. Então, é uma luta diária, né? Meu filho é maravilhoso, mas escovar o dente, olha que ele tem pai dentista, mãe dentista, é uma luta diária. Imagina quando o pai e a mãe não é dentista, que não vê lá, que mãe dentista vê, antes do filho sorrir, ela vê a mancha, ela vê que o dente está sujo, não é? Fazer o quê? Então, é justamente, o aparelho ortodôntico é justamente numa faixa etária, que é 12, 13, 15, difícil. Você não tem tempo em casa para você ficar escovando. Ou a criança quer brincar, ou se você já é jovem, você está trabalhando para triplicar o momento de higienização. Então, ao ponto que o aparelho ortodôntico ele melhora o posicionamento dos dentes, se você não triplica a sua condição de higienização, ele vai estragar os dentes, com cárie, com doenças gengivais e todos aqueles problemas do início da entrevista. Então, o que a gente chegou à conclusão? A gente precisava de um cimento. O cimento é aquele material que cola o bract. Que o próprio cimento fizesse efeito de matar as bactérias, para aumentar a efetividade do aparelho, do próprio aparelho. E muita gente tentou isso por muito tempo, né? Mas como mexer nesse aparelho, nessa proporção, sem estragar aquelas propriedades lá que a gente fez? Foi uma luta, né? A gente tem aí a professora Mariana, que trabalhava, um pós-doutorando que se chama André Botelho, que eu tenho que falar, né? A Simone Creve e muitos outros pesquisadores, né? Jason, eu preciso citar todos eles, não vou conseguir citar todos, estão todos do LIMP, né? Que precisaram fazer isso até a gente chegar na proporção. Funciona como cimento e também como bactericida e bacterostático. Então, foi essa aí a grande sacada do cimento. E a gente tem que dizer, mesmo para quem for usar esse cimento, tem que escovar, porque o resto de alimento ele não tira, né? Então, ele não faz milagre, ele ajuda muito, né? Mas precisa escovar. Tá certo. Porque a primeira coisa que meu filho falou assim, mãe, não vou precisar escovar o dente, não. Menos, João, menos. Menos. Tá certo. Então, a outra questão que também está ligada a essas iniciativas e inovações do núcleo é como é possível tornar dentadura mais confortável e higiênica, usando material com nanopartículas de prata. Quais as outras propriedades dessa nanopartícula de prata? A é o seguinte, quando a prótese ela vai envelhecendo, ela tem porosidades. E aí as bactérias ficam lá dentro. E aí, por mais que você limpe, ela começa a ter mau cheiro.
E esse acúmulo das próprias bactérias, elas produzem ácido, essas bactérias produzem ácido, toxinas, vão deixando a prótese mais áspera. Se eu reduzir a quantidade de bactérias nessa contaminação, eu não vou ter essa porosidade tão grande, não vou ter essa contaminação bacteriana, não vou ter o mau cheiro, não vou ter o machucado no tecido bucal. E isso não é a nanopartícula de prata que dá, mas o vanadato de prata decorado com nanopartícula de prata, que é essa modificação da nanopartícula, né? Então é assim que a gente consegue, melhorando a propriedade do material, a gente reduz os efeitos deletérios que ele tem. Ah, maravilha, maravilha. Eu já tinha ouvido falar muito sobre o problema das próteses dentárias, né? Mas a sua explicação, dentro de toda a lógica científica, né, nos mostra o quanto que realmente as pessoas que usam devem sofrer, né? Eu já vi situações, e eu que não sou da área, mas eu já vi situações de pessoa que não pôde mais usar nenhum tipo de prótese porque começou a dar uma inflamação na boca, né? Por conta de um uso que ia machucando, 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 e a pessoa foi insistindo, e aí criou uma condição da pessoa não poder usar mais nenhum tipo de prótese. Aí cria limitações para a alimentação da pessoa, né? Então é muito, muito complicado, né? Bem, professora, o que é esse tal de livro digital? Que eu ouvi numa das suas entrevistas, foi dito de um tal livro digital que ajuda a amenizar o estresse e problemas no sono causado pelo coronavírus. Eu falei, nossa senhora, esse livro é um IP roxo não, como é que chamava? IP roxo, né, que curava um monte de coisa há 20 Na anos. verdade, é o seguinte, a fase do coronavírus foi só uma fase que a gente divulgou mais. Isso que você acabou de contar, que o paciente perdeu o osso, não conseguiu usar mais prótese, observa. Quando você perde o espaço do dente, os arcos, eles se aproximam. Então, se você não tem dente, a mandíbula sobe, fica aquele chamado perfil de bruxa, porque não tem dente, sobe e fecha. E acontece um pressionamento dessa articulação, que é chamada articulação temporomandibular. Nessa articulação, passa um monte de nervo, terminação nervosa, vasos sanguíneos, ligamentos, que são comprimidas. Então, imagina você ficar numa academia o dia inteiro. É o que acontece com quem perde os dentes. Então, a pessoa começa a ouvir estralos, dor, zumbido, aquele barulho que chama tinnitus, em inglês se chama tinnitus, mas é barulho. Começa a ter dor no pescoço, dor de cabeça, né? Cefaleia, dor de ouvido e não dorme. E isso aumenta a ansiedade, aumenta os níveis de estresse e aumenta o problema de sono. Então, é um fator totalmente odontológico, né? É lógico que a gente precisa de outros profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que nos ajude, um médico especialista em distúrbio do sono, mas ele vem para ajudar depois que aconteceu, né? Então, essa prevenção. E outra coisa, isso não acontece só com quem perde os dentes, né? Na nossa correria do dia a dia, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está com raiva de alguém é, antes de você dar um soco em alguém, você aperta os dentes, né? Isso passa a ser um hábito para dirigir, para ficar no computador, etc., causando todos esses problemas que a gente falou. Então, o que a gente fez? A gente procura estratégias para reduzir as coisas com pouco custo. E a medicina tradicional chinesa, ela nos ajuda muito com isso. Então, nós fizemos um estudo de como tratar esses sintomas causados por esse problema odontológico, que desencadeia distúrbio do sono, que desencadeia distúrbio de ansiedade, e é um círculo, né? Um vai provocando o outro, para que com estímulos na musculatura da face, eu promovo o relaxamento dessa musculatura e resolvo grande parte desses problemas. Então, são apertamentos em pontos de acupuntura para relaxamento dessas superfícies que promove
o tratamento dessa disfunção, do distúrbio do sono e da ansiedade. Então, é uma questão odontológica que a gente aplicou isso. E o que aconteceu na época do coronavírus? Quem que não ficou se apertando os dentes com ansiedade, com distúrbio do sono? Aí, essa pesquisa que já vinha há muito tempo, né, na faculdade, a gente transformou rapidamente num livro digital, totalmente gratuito, disponível na página da Faculdade de Odontologia, para abranger, totalmente gratuito. Resultados de pesquisa que a própria pessoa pode fazer, que ninguém mais podia sair para um acupunturista, ir para um consultório ou ir para um fisioterapeuta que estimulasse com laser esses pontos, né? Então, foi um e-book com essas técnicas onde o próprio paciente se massageava em pontos que faziam um relaxamento dessa articulação que leva a esses problemas de sono, etc. Esse que foi o livro digital. Ah, maravilha. Então, eu agora já vou até pedir autorização para a professora para disponibilizar esse livro. Sim, em nosso pode site. Disponibilizar. Em nosso pode site. Porque ele atende ao nosso objetivo, que é exatamente de difusão da cultura empreendedora. E o livro, com certeza, ele é exatamente um empreendedorismo, uma inovação aplicada à saúde das pessoas. Então, com certeza. Assim que terminar a entrevista, eu já te mando o link. Pode maravilha. disponibilizar, porque a gente sempre diz, os nossos trabalhos na universidade são trabalhos financiados pela sociedade. Então, quando a gente consegue divulgar e devolver à sociedade, a gente se sente muito bem. Então, por isso que eu digo, o seu canal, a divulgação que você faz é sensacional. Ajuda a gente a devolver para a sociedade todo esse investimento. Ótimo. Bem, eu tenho aqui uma pergunta para irmos caminhando aí para o encerramento dessa entrevista, que é a seguinte: como sofrer menos com um sistema de fixação com única broca dispensando enxerto ósseo, né? A gente ouve as pessoas falarem assim: eu tive que colocar um dente, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Eu tive que colocar um dente e tive que fazer toda uma preparação. É um sistema até de operação, né? Quer dizer, é uma rotina mesmo. É uma cirurgia grande. Uma cirurgia grande, né? E aí eu vi nos seus entrevistas que vocês, no NIMP, desenvolveram um sistema de fixação com uma única broca que dispensa o enxerto ósseo e possibilita a colocação mais rápida, indolor e menos invasiva. Como é que é isso, professora? Isso foi uma pesquisa do grupo, daquela linha que eu contava para você sobre desenvolvimento de implantes. E sempre quando eu digo assim, o objetivo do NIMP é desenvolver materiais que sejam mais acessíveis, com propriedades físico-químicas e mecânicas muito elevadas, né? E para solucionar casos de difícil solução. Então, esses mini implantes, eles são utilizados em pacientes que usam dentaduras completas. Não, a gente está trabalhando para que ele sirva para implantes unitários, mas nós não chegamos nesse resultado. Então, nós temos um número de desdentados totais no Brasil muito grande, que passam por esses problemas que você mesmo citou. Perda óssea, dificuldade de mastigação. Se eu tiver dois únicos implantes, eu posso fazer com que uma dentadura fique estável e eu resolvo muitos problemas. Só que esses pacientes desdentados há muito tempo, porque, como eu disse, são implantes para pacientes portadores de prótese total, o paciente vai ao dentista e ele fala: olha, o senhor perdeu muito osso, precisa fazer um enxerto. O paciente, muitas vezes, ele não pode fazer um enxerto porque ele não tem mais saúde para aguentar uma cirurgia tão grande. Ou não dispõe de recurso financeiro. Se ele dispusesse, ele teria feito antes de chegar nessa condição. A gente precisa entender isso. Tem gente que não faz porque não quer, mas vamos falar da condição social, que é muito importante. Então, nós desenvolvemos assim, nós pensamos como fazer uma cirurgia em pacientes que não vão resistir uma cirurgia tão grande, que são pacientes idosos. Como fazer uma cirurgia em pacientes que não dispõem de recurso financeiro para fazer
esse tipo de enxertia. A gente desenvolveu, então, um mini implante. Esse mini implante ele tem um formato diferente. Ele já tem um formato de broca. Então, ele é adaptado, ele mesmo faz a perfuração. Porque quando a gente faz implante, às vezes a gente faz uma perfuração, quando a gente tira a broca, a gente tira um tanto de osso. A gente faz outra, na hora que tira, é igual uma fresa numa madeira. Você fura a madeira, quando tira, sai um monte de madeira. Então, nós desenvolvemos um mini implante que ele mesmo fazia autoperfuração. Isso é muito menos invasivo. Muitas vezes sem corte. Ele tem um diâmetro muito menor. Qual é a diferença dele que faz com que ele tenha uma fixação semelhante aos implantes convencionais? O tratamento de superfície e o formato das roscas. Foi estudado aí há muitos anos pela professora Mariana, na época era aluna, hoje é professora do nosso departamento, professora Mariana, Dr. Jason e muitos outros que passaram pelo NIMP, né, pela Faculdade de Odontologia. Nós mudamos o design do implante e fizemos esse implante impresso em impressora 3D e também torneável, de forma que a gente tem o quê? Um gasto de material mínimo durante o torneamento ou durante a impressão, porque o implante é muito menor, a eficiência dele está na rosca, no rosqueamento, no formato e no tratamento de superfície. Então, muito menos titânio, é muito menor, a embalagem é muito menor, então o impacto no meio ambiente é gigante. Gente, o tanto que a gente impacta o meio ambiente com embalagens enormes. Então, se você pegar o tamanho de um implante, de uma embalagem de um implante normal para esse mini implante, que é um blister de comprimido, é muito menor, então tem esse impacto menor. Então, esse mini implante ele foi desenvolvido para atuar como inovação para o paciente, menos dor, mas o fato da dor a gente nem está considerando muito porque a gente tem anestésicos. Ele é menos invasivo, então ele coloca o paciente em menos risco e ele dispensa enxertia. Ele é muito mais barato, ele previne o meio ambiente, eu uso menos broca, muito menos tempo do cirurgião dentista. Então, a técnica é muito mais simples, é claro, não é para todos os casos. Logo que saiu essa matéria, todo mundo, olha, me falta um dente. Não, não é para todos os casos. É para pacientes usuários de prótese total e que precisam de enxerto, né? Então, foi essa a grande sacada, né? Não foi nem pensando na dor, mas foi pensando num grupo de pacientes que não pode ser submetido à cirurgia, né? Para diminuir o custo, para impactar o meio ambiente, diminuir o custo de tudo, do cirurgião dentista que comprava um kit gigante, agora um kitzinho é uma broca. Então, foi aí a inovação que a gente sempre pensou em colocar esses implantes no Sistema Único de Saúde, como ele é mais barato, mais efetivo e uma técnica simples, atender esse grupo de pacientes usuários de prótese dentária do Sistema Único de Saúde, que, como você disse, quando uma mastigação diminui, o paciente ele se alimenta de maneira pior, ele precisa de mais medicamentos, ele precisa de mais internação. Então, a questão do empreender e inovar tem um impacto financeiro em todo o sistema de saúde, em todo o investimento público. O custo social é bem menor, né? É bem menor. Tem que falar da qualidade de vida, né? Porque certeza. A prótese ela passa a ser estável, ela não dói, ela é mais bonita, então é muita Com coisa. certeza. Dá para a gente falar desses mini implantes aí uma entrevista toda. Professora, me deu aqui uma coceirinha para perguntar o seguinte, ainda como uma última pergunta. Podemos esperar alguma novidade do NIMP para o próximo período? Quer dizer, o NIMP está aguardando ou desenvolvendo, melhor dizendo, alguma novidade para os próximos momentos aqui que vivemos? Podemos esperar algo novo? Olha, nós estamos agora, né, captando financiamentos, buscando financiamentos para testar esses antimicrobianos através do dentifrício, através do cimento para o coronavírus. Porque para a gente fazer esses testes, a gente precisa de laboratórios especiais, são poucos os grupos que têm o vírus disponível e poucos os laboratórios que a gente precisa de um alto nível de biossegurança, e a gente precisa de investimento financeiro para isso, nós estamos correndo atrás disso, para testar esses produtos frente ao coronavírus
porque como a prata ela é eficiente contra muitos vírus, né? E existe alguns estudos, inclusive, com efeito sobre coronavírus, e nossos materiais eles são à base de prata, as próximas análises são com relação a isso. Mas a gente não para, a gente está trabalhando com utilização de grafeno, né? É o próximo passo aí da nossa parceria com a Unicamp, a utilização de grafeno para componentes protéticos de prótese sobre implante, para promover a questão antimicrobiana, aumentar a resistência, próteses dentárias em impressora 3D que reduz o custo, dentifrícios com antimicrobiano, tem uma série de linhas aí caminhando, e a gente nunca se separa dos problemas que a perda dental dá, que é essa questão da ATM, da ansiedade, que a gente está aí com um pezinho na neurociência, né, estudando neurocientificamente quais são os neurotransmissores, para entrar também na indústria farmacêutica, para reduzir esses problemas de maneira mais simples do que a gente tem. Então, a procura do NIMP é reduzir custo, aumentar a eficiência e atender a população de maneira mais abrangente e eficiente em todos os níveis. Todas essas nossas inovações, elas são indicadas para todos os níveis sociais, mas elas foram idealizadas para as pessoas que têm dificuldade financeira, para as pessoas que não podem ser submetidas a algum tipo de tratamento, para reduzir o emprego de medicamentos, reduzir as internações, etc. Embora a qualidade dos produtos, elas sejam as mais elevadas possíveis, porque a gente prima pela qualidade. Então, a gente quer efetividade, qualidade, efetividade e ampliação da utilização. Esse aí é o objetivo do NIMP, né, de todos os parceiros que trabalham conosco. Tá certo. Bem, professora, muito obrigado pela sua dedicação. Eu que agradeço. Nós estamos aqui nessa nossa conversa, nesse papo gostoso aqui, já faz mais de 1 hora, né? E estamos aqui apresentando uma série de novidades, uma série de coisas boas. E eu, então, lhe passo a palavra para a sua despedida do nosso público, tendo certeza, é claro, que iremos ter novos contatos, novos conversas, né? Mas, para o momento, nós agradecemos a sua participação mais uma vez. Olha, Odair, eu agradeço muito. Falar da odontologia para mim, a odontologia para mim sempre foi um presente de Deus. Né, um presente de Deus. Quando eu nem sabia o que era odontologia. Eu tinha tenho, né, um irmão médico, que foi uma das únicas pessoas que conseguiram fazer uma graduação da minha família. Eu sou de uma cidade pequena, uma família muito simples, e eu, a princípio, queria fazer música. Eu disse, não, André, não faz música, não. Eu falei assim, gente, eu devo cantar mal pra caramba. Eu não perguntei para ele por quê. Eu disse, não faz não. Eu disse, então eu vou fazer psicologia. Não faz psicologia não. Eu disse, então fazer medicina. Ele disse, olha, eu trabalho na seção de crianças queimadas, será que você vai aguentar essas atividades? Eu assustei. Ele falou assim, olha, por que você não faz odonto? Você gosta de cantar, então, olha, o dentista, ele é um artista. Na verdade, você quer fazer psicologia porque você gosta de falar, você não gosta muito de ouvir. O dentista fala sozinho e o paciente não fala nada, então vai ser ótimo para você. E como você quer fazer medicina, que cuida da saúde, você vai descobrir que a boca, ela tem influência no corpo inteiro. Então você vai ser uma médica, você vai ser uma artista e você vai ser uma psicóloga para você mesmo, porque você vai falar com eles o tempo todo. E eu aceitei a opinião dele. E eu fico até emocionada de contar isso, que visão ele tinha. Do primeiro dia que eu pus o pé na faculdade de odontologia, eu me encontrei plenamente. E quando eu saí do consultório para me dedicar exclusivamente à pesquisa, eu conversei com o grupo assim, olha, para a gente ser um grupo empreendedor, a gente tem que ter um objetivo. Qual vai ser o nosso objetivo? Porque quando a gente tem um objetivo, esse objetivo nos alegra. Então vamos ter um objetivo grande. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é devolver para a sociedade todo o conhecimento que a gente recebeu. Da universidade, do povo, da própria universidade, de Deus, das nossas oportunidades.
Quando você lia meu currículo, eu comecei a ficar com vergonha. Porque eu falei assim, meu Deus, quanta oportunidade. Foi difícil? Foi. Mas de algum jeito teve uma oportunidade em algum momento. Então, a gente tem que fazer muito. A gente tem que trabalhar muito. A gente tem que devolver muito. Porque a gente teve muita oportunidade. Inspirar pessoas que nada sucumbe ao trabalho. Nada. Nem ao objetivo do trabalho. Então, é assim que eu gostaria de finalizar, agradecer a oportunidade. Eu contei até um pedacinho da minha vida que nem estava preparado, e desejar a todos os empreendedores que estão nos ouvindo muito sucesso. Porque o que quer que você esteja pensando vai servir para mim, vai servir para os outros, e não escuta o que as pessoas falam. Todo mundo me falou a vida toda, isso não vai dar certo, e sempre deu. Né? Então, eu acho que eu era meio surda mesmo, aquilo que meu irmão falava. Eu sempre gostei mais de falar do que ouvir. Que se eu fosse ouvir todas as pessoas que me falaram, para com isso que não vai dar certo, não estava aqui conversando com vocês hoje. Daí eu te agradeço demais. Te agradeço demais. Bom, viu? Muito sucesso para você também, para o seu canal. Quem tem que agradecer somos nós, eu que entrevisto, e com certeza todos aqueles que assistirão essa bela entrevista com uma pessoa que a gente percebe que tem um enorme coração, tem uma preocupação em ajudar os demais, em transmitir o conhecimento que foi adquirido, não ficar guardando para si. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer. Bem, então, vontade não dá de terminar essa nossa conversa, mas temos que terminar, ok? Então, vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.